Olha, 6 horas e 46 minutos, confirmando 6h46, o vereador Diogo Silva, ele iniciou aí uma luta, né, que não é fácil, mas não é impossível, né, de tentar aí convencer, né, ou fiscalizar, ou convencer, ou tentar sensibilizar aí essa categoria, né, dos postos de combustíveis aqui de Caicó, com relação a respeitar o consumidor. Repassar para o consumidor, na mesma velocidade com que repassa os reajustes, as reduções também. Ontem, inclusive, eu vinha da capital ontem para Caicó, lá em Bom Jesus, eu abasteci o carro a R$ 5,79 a gasolina. Quando você já começa a chegar ali em Tangará, né, já começa a aumentar. Chegou no Seridó, é impressionante. O aumento a diferença de preço é monstruosa. Chega a ser de no mínimo R$ 1 a diferença do preço da gasolina de Bom Jesus para Currais Novos, de Currais Novos para cá. Chega a ser de R$ 1 a diferença do preço da gasolina, né? E eu convidei o Diogo para saber que tipo de contribuição a Câmara pode dar nesse sentido. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Prazer enorme estar participando desse programa de bastante audiência, tanto em Caicó como em toda a região do Seridó. Dizer, Marcos, que como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o nosso gabinete online vinha recebendo inúmeras mensagens sobre a questão dos combustíveis. E ontem, na sessão da Câmara, eu levantei esse questionamento e organizei também para ter uma reunião da comissão, juntamente com o jurídico da Câmara, para que a gente possa acionar os órgãos competentes, o PROCON, seja o Ministério Público, e que a gente vê que acontece na cidade de Caicó é que quando anuncia aumento, automaticamente os postos de combustível em Caicó aumenta o valor do combustível, mas quando se fala em diminuição, Caicó eles têm um negócio de tem que secar a bomba e é um moído para baixar, e Caicó nunca baixa e os outros cantos baixando. E a diferença, disparidade de preços de Caicó para outras cidades, como você já bem falou aí, Bom Jesus a 5,79 e Caicó 6,79. E a gente fez um levantamento, fui até Natal e vim de Natal para Caicó fazendo um levantamento dos preços de combustível. E Currais Novos, Caicó, a região do Seridó em si, é o local que é mais caro o combustível. Se a gente for pegar o diesel S10, a diferença é mais gritante ainda, pois São José, que é nossa vizinha, é 5,84 o valor do diesel S10 e Caicó R$ 6,99. R$1,15 mais barato em São José e Caicó mais caro. Então a gente fez esse levantamento e quinta-feira terá uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor junto com o jurídico da Câmara para que a gente possa ter direcionamento e ver o que é que a Câmara pode contribuir para que o consumidor não seja prejudicado nessa situação que vem acontecendo aqui em Caicó e também na região do Seridó. Não é só Caicó, Currais Novos também é muito caro, Cruzeta, só que Caicó a gente tem que brigar e lutar, porque a gente está falando somente, Marcos, do estado do Rio Grande do Norte. Se a gente for aqui na nossa vizinha Paraíba, em Santa Luzia, por exemplo, que é mais próximo a Caicó, a diferença ainda é maior. 5,74 lá o combustível, que em Caicó é 6,79. Então, mais de R$1 de Santa Luzia para cá. Mas nós estamos falando somente de Caicó. Jardim de Piranhas, bem mais barato, 85 centavos mais barato. E em Caicó, os preços de combustível tabelado por postos. Todos os postos são os mesmos preços, sem ter aquela concorrência, sem ter aquela disparidade de preço. Então a gente vai nos reunir na Câmara Municipal para tentarmos levar esse assunto para o PROCON, para o Ministério Público, para seja qual for o órgão, ver se essa situação melhora para os consumidores de combustível no município de Caicó. Então é bom deixar bem claro, vereador, de que isso aí não é uma atitude isolada de Diogo Silva, é uma atitude da Câmara Municipal, né? Exatamente, através da Comissão de Defesa do Consumidor, que é formada pelo... Sou presidente? Sou o presidente e temos Andinho, Duarte e Dedé Boneleiro,
de vice-presidente e de relator da Comissão de Defesa do Consumidor. Então a gente vinha recebendo várias denúncias e através do nosso gabinete virtual a gente formou essa reunião com a comissão e quinta-feira nós vamos já ter algum direcionamento do que a comissão possa fazer para melhorar essa situação. Claro que você vai ouvir o jurídico, mas você imagina, por exemplo, algum desdobramento, de repente uma audiência pública, uma CPI na Câmara para poder apurar essa situação? Não, a gente também falou ontem, se, por exemplo, persistir essa situação desconfortável sobre o preço do combustível e os consumidores sendo prejudicados, a gente pretende fazer uma audiência pública, convocar o PROCON, o Ministério Público, donos de postos, a população no geral, para discutirmos em uma audiência pública na Câmara Municipal para ver se temos algum direcionamento para resolver essa situação. Você já conversou com algum representante do setor de combustível? O que é que eles alegam? Não cheguei a conversar porque eu fiz esse levantamento e levei à tribuna da Câmara ontem mesmo. Aí não teve tempo também de conversar com ninguém do setor e nem com a Justiça, nem com o PROCON, nem com ninguém. Fiz o primeiro levantamento, levantamento dessa situação ontem na Câmara, na tribuna da Câmara. Quando é que você pensa em realizar a audiência pública? Não, a audiência pública será somente se a gente não conseguir resolver essa situação através do PROCON, através da nossa reunião com o jurídico da casa e ver os direcionamentos. Se o preço continuar em Caicó abusivo, aí sim a gente vai convocar uma audiência pública para tentarmos uma solução definitivamente para que os consumidores não sejam tão prejudicados como estão no momento. Tem ouvinte aqui conosco no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, meu grande Marco Danta, Diogo Silva, Geraldino, bom dia aí, ótima terça-feira. Marco Danta, se você puder passar para Diogo, ali em Jardim do Piranga, gasolina mais barata que aqui. Breio Cruz, São Bento. São Bento tá 5,75. Sabe? E lá em Equador eu botei de 5,78. Sabe? Agora Caicó, porque não sei o que é que Caicó tem, que não tem fiscalização, não sei por que é isso não. Só pode estar sendo comprado. Porque não tem condição um negócio desse não. São José, eu fui para São José domingo. Você lá abaixando no Pix, lá a gasolina é mais barata. Sabe? O Curutu tá mais barato. Eu não sei o que é isso aqui, esse mistério aqui no Caicó não. Não tem uma fiscalização nesses postos. Viu? Então, bom dia, obrigado. Obrigado por sua participação, nosso ouvinte Reginaldo. Diogo, se for comprovado de que houve aí negligência dos órgãos fiscalizadores, como o PROCON, por exemplo, a Câmara poderá atuar nesse sentido? Poderá, sim. Inclusive eu conversei ontem com o procurador da Câmara lá, o procurador não, assessor jurídico, e esse é o nosso levantamento que a gente tem que fazer e convocar esses órgãos responsáveis também para prestar esclarecimento na Câmara Municipal. Agradecer a participação aí do contribuinte Reginaldo. Essa situação, Marcos, é uma situação que envolve todo o consumidor, as pessoas ligando, cobrando. Ontem eu recebi inúmeras mensagens, depois que eu falei na tribuna da Câmara, recebi várias mensagens da população no geral, relatando essa questão dos combustíveis de Caicó ser totalmente mais caro do que em outras cidades, que isso eu acho que é inadmissível, porque nós temos o mesmo ICMS para todo o estado do Rio Grande do Norte, e por que Caicó sempre ser mais caro do que em outros locais? Talvez se você for comparar, por exemplo, for comparar o preço de Caicó com São Bento na Paraíba, eles vão alegar que seja o ICMS por de estados, né? Mas Jardim Piranga está praticando aí combustível a R$ 5,78, né? Então, exatamente. E também, o mesmo estado, a mesma região, né? E o mesmo ICMS também lá do estado da Paraíba é o do estado do Rio Grande do Norte, só que aqui sempre é mais caro do que do estado da Paraíba. A gente não entende muito sobre isso, mas subiu o ICMS do Rio Grande do Norte. Antes, o ICMS do Rio Grande do Norte era menor do que o da Paraíba, e o estado da Paraíba ainda tinha a gasolina ainda menor, e agora é maior. Agora é que está maior também o preço do combustível no Rio Grande do Norte, relacionado ao estado da Paraíba,
que quando você vai viajar para Campinas, João Pessoa, você vê postos de combustível a 5,68, 5,69. Então a disparidade de preço é enorme do estado da Paraíba para o estado do Rio Grande do Norte. Só que na ocasião que a gente está falando de Caicó, é no estado do Rio Grande do Norte. Essa disparidade de preço é uma coisa que a gente não entende, porque Caicó sempre é mais caro. Você espera que os demais vereadores abracem essa luta também? Também, inclusive ontem eu já estive conversando também com o Luiz da Samanaú, com Júlio Filho, com Mancuso, e eles também me relataram que já tinham recebido reclamações no sentido também dos preços abusivos. E então, além da Comissão de Defesa do Consumidor, os colegas vereadores também estão abraçando essa causa e dizendo que já vinham recebendo também reclamações nesse sentido. Tem mais ouvindo conosco, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos, bom dia aí, o nobre vereador. Rapaz, o que está acontecendo é que nós, consumidores, estamos sendo assaltados. Gasolina em cruzeta são R$ 6,99, R$ 7, né? Acari, R$ 6,92. 2 postos em Acari combinados. O problema é esse, viu? Bom dia, Marcos Danta, bom dia, Diogo Silva, e bom dia, Paralama 95. Tá bom também de a Justiça fiscalizar essa parte só não de combustível, gás de cozinha. Em Jardim Piranha é muito mais barato do que Caicó. E outra, fiscalizar esse aumento de energia contínua que tem todos os meses na região da gente. Vem subindo todos os meses a energia e não tem jeito de abaixar. Só faz dizer que é bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira não sei o que, e nada de abaixar, só faz aumentar. A fiscalização é para bater em cima também nesses órgãos de parte de energia, porque tá um absurdo, todos os meses aumenta, Marcos Danta. Valeu, Jailson Pereira de Araújo, estou escutando rádio na Radionet em Poeira, na cidade de Poeira. Valeu. Um abraço, Jailson, obrigado pela sua participação. Claro que existe questão de prioridades, o assunto agora é combustível, mas dá para incidir o gás de cozinha e também a energia na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara? Pode sim, a gente pode fazer esse estudo e esse levantamento. Tudo que prejudicar o consumidor e que o consumidor puder nos trazer para o debate, a gente vai elaborar algum plano para ver se consegue que o consumidor não seja tão prejudicado. Eu recebi uma mensagem aqui, Marcos, do nosso amigo, quero agradecer ao advogado Ariolan Fernandes, que ele mandou aqui dizendo que o ICMS da gasolina é um valor fixo por litro em todos os estados, 1,47 por litro em todo o Brasil. Então é uma disparidade de preço ainda maior quando você se coloca do Rio Grande do Norte para o estado da Paraíba, sendo que o ICMS é um valor fixo para todo o Brasil. Então não dá para justificar essa diferença de preço pelo ICMS. Exatamente. Principalmente... A desculpa tem que ser outra então, né? Tem que ser outra. E a gente não entende também que todas as vezes que falam em aumentar, automaticamente o preço sobe. Mas quando falam em diminuir, dificilmente diminui o valor do combustível aqui na cidade de Caicó. Eles dizem que tem que secar a bomba, e essa bomba parece que só seca igual para todos os postos, porque ele só diminui ou aumenta tudo igual. Nunca a bomba seca num canto e no outro tá cheio. Faz 3 semanas que a Petrobras anunciou uma redução e essas bombas vão secar em Caicó ainda, né? Então, agora se fosse aumentando, se a Petrobras tivesse anunciado aumento de combustível, automaticamente o valor já subia. É quase a mesma madrugada, né? Tem mais ouvindo conosco, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Rapaz, infelizmente é de Serra Caiada para frente. Eu vou todo dia Natal, de segunda a sexta, de Serra Caiada para frente. 5,79. Caicó não sai do canto. Não sai do canto, mas isso é porque eles são combinados. A gente que faz linha, né? Alternativa para Natal, a gente pensou que quando esse domingo eles botassem um posto aqui em Caicó, ia ser diferente, porque tendo concorrente eles baixam. Mas não, parece que ele entrou foi na onda dos outros. Fica complicado. Bom dia a vocês todos aí. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, Diogo Silva, bom dia, Geraldinho. Marcos Danta, eu não entendo por que tem que fazer tudo isso para chegar a uma redução de uma gasolina. Que
já é lei. Se baixou na refinaria, tem que baixar nos postos. Cadê a fiscalização? Tem que fazer tudo isso para poder baixar um preço de gasolina. Todo mundo sabe, dentro de Caicó, todo mundo sabe que não está cumprindo a lei dos postos. E por que não faz cumprir a lei? Tem que fazer tudo isso, a audiência pública tem que fazer tudo isso para ser cumprida uma lei. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Bergson. Eu quero comunicar aqui à rádio, já que está tocando nesse assunto aí do valor da gasolina. Aqui os postos aqui de Empoeira e São de Sabudi, a gasolina, o valor é R$ 6,79. Deveria baixar mais, né, para o consumidor. Porque a gente precisa ter um alívio mais no bolso, né, de quem compra a gasolina. Não só aqui na nossa região, mas no país inteiro. Eu sei que tem outros estados aí que o ICMS, a taxa do ICMS é menor do que a taxa do ICMS do Rio Grande do Norte. Mas a gente precisa ser trabalhado isso aí. O vereador aí, o Diogo Silva aí, está de parabéns por ele estar tocando aí nesse assunto, viu? Vamos lutar por isso é importante. Obrigado, Bergson, os demais ouvintes, Nildo Cambicha, o Galego Viagens. Você vê, vereador, que isso é um assunto regional, mas a gente sabe que a Câmara Municipal de Caicó ela tem a sua, ela tem o seu limite de jurisdição aqui de Caicó, né? Cada município vai responder pelo seu município, não é isso? Exatamente, mas a partir do momento que a gente levanta esse assunto aqui, pode se levantar uma voz lá em Cruzeta, lá em Acari, lá em Deveria se levantar, inclusive. Exatamente, né? E essa questão, o Seridó se unindo, né, Marcos? Porque a gente vê que é só o Seridó que é totalmente prejudicado. A gente fala muito sobre o valor da gasolina, mas se você for pegar o valor do diesel S10, é que a disparidade ainda é maior. Porque até aqui em São José, 20 quilômetros, ser R$ 1,15 mais barato do que em Caicó, tem muita gente que está saindo de Caicó para ir abastecer em São José, porque ainda compensa, porque lá em São José é R$ 1,15 mais barato o diesel S10. Eu não quero usar essa palavra cartel, mas os ouvintes começam justamente a se questionar, né? Por que que Caicó deve ter uns 15 postos de combustíveis? Todos praticamente praticam o mesmo preço. Não tem nenhuma diferença de preço em nenhum posto da cidade de Caicó. Então, as pessoas já começam a dizer, isso é um cartel, isso é um cartel. E quando se lança um novo posto aqui de combustível que você acha que a pessoa vai praticar um preço diferenciado, ele pratica um preço da primeira semana de inauguração, depois volta a usar o mesmo preço que os outros praticam, né? Exatamente. E, por exemplo, quando inauguraram aqui o posto Domingos, a população disse, agora vai ter concorrência. E na primeira semana eles baixaram, automaticamente os outros postos também baixaram. Mas aí depois, quando subiu de novo, ficou o preço que todos costumam a praticar, abusivo. E a gente vê, Marcos, que a mesma rede de posto que atende em Caicó, atende em Bom Jesus, atende em outras cidades, e o valor é diferente de Caicó para outras cidades. Parece que quando o combustível entra em Caicó, é obrigação aumentar o preço, né? Exatamente, parece. Aí por isso que as pessoas ficam dizendo que isso é um cartel. Vereador, eu quero aqui lhe parabenizar. A gente faz aqui um jornalismo aqui sem qualquer tendência. A gente elogia quando merece ser elogiado, critica e cobra quando merece ser cobrado e criticado. Mas eu quero aqui aproveitar e lhe parabenizar pela coragem. Eu sei que não é fácil. Isso é um assunto muito difícil, muito tenso. Eu não tenho conhecimento aqui em Caicó, mas em outros municípios, né? As vozes que se levantam contra esses preços abusivos geralmente são ameaçadas, né? Eu já recebi até ameaças também por falar disso em outros municípios. Caicó não. Caicó, eu desconheço esse tipo de situação, mas não é uma luta fácil, né? É uma luta de poucas vozes, inclusive. Você vê raríssimas vozes se levantando contra essa questão aí, né, dos preços praticados pelos postos de combustíveis de Caicó. E não recue, viu? Não recue, não é fácil, é muito importante que a população lhe apoie também, né? Porque às vezes a população ama, né, incentivar que a pessoa abrace uma luta, depois quando a pessoa abraça uma luta que as consequências começam a aparecer, aí abandona. Tá? Então, parabéns aí. Acho que a população está com você e acho que esse é o papel realmente de um vereador representando o povo. Tomara que os demais colegas da Câmara abracem essa luta. Não é possível que nessa audiência pública, que caso ela realmente aconteça, né, porque você deixou bem claro de que vai depender do comportamento aí, eu realizaria a audiência de qualquer jeito. Independente
dos postos baixar o preço ou não, né? E essa audiência pública, caso ela aconteça, ela deveria contar com os 15 vereadores da Câmara de Caicó. Nós vamos, inclusive, até, caso ela aconteça realmente, nós vamos fazer uma campanha aqui no programa para que todos os vereadores participem. Quem não participar, nós vamos cobrar aqui no programa. Parabéns pela luta e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o espaço, Marcos, Geraldinho, todos que fazem o Panorama 95. Agradecer mais uma vez o espaço e de trazer esse questionamento também para um programa de bastante audiência, porque é uma junção de vozes, uma junção de participação tanto da imprensa, como da Câmara Municipal, como da população, para que a gente possamos chegar a um denominador comum e que a gente consiga êxito nessa questão de preços abusivos na cidade de Caicó. Não é fácil, como você já falou, mas eu creio que os colegas vereadores todos estão nessa mesma luta, porque ontem, quando terminou a sessão, vários vieram conversar comigo e dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa. Quinta-feira, a gente já tem algum direcionamento e quinta-feira, na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, eu já vou mandar mensagem para você, Marcos, para que você possa divulgar os direcionamentos que a gente teve nessa reunião. E quinta-feira, se a comissão e o jurídico da casa achar pertinente já convocar a audiência pública, então a gente já vai convocar quinta-feira e marcar o dia e dizer para que a população também participe se tiver audiência pública, que é de bastante importância a participação também popular nessas questões que envolvem também a defesa do consumidor. Então, mais uma vez, agradeço a participação e quinta-feira lhe darei direcionamentos da reunião. 7h08 e você por muito